Então, a princesa e a porquinha, que não disse de quem era, ai Jesus, que eu esqueço-me destas formalidades, é da editora Livros Horizonte e é escrita por um senhor, acho eu, que se chama Jonathan Emmett e ilustrado pela Polly Bernatan. Deve ser isso, ok? Então vamos a isso. Estou bem aqui, queres que eu me aproxime mais para a frente? Isto agora com uma alfarroba no colo muda de figura, ainda é mais difícil. A princesa e a porquinha. Eu disse que tem aqui umas coisas para adivinhar, portanto, muita atenção. Não há muito tempo, num reino não muito longe daqui, um lavrador regressava à casa do mercado com uma carrada de palha. O lavrador era tão pobre que não tinha um cavalo para puxar a carroça. Tinha que ser ele próprio puxar a carroça. Na parte de trás da carroça trazia a palha e uma pequena porquinha cor-de-rosa. No mercado ninguém tinha comprado a porquinha e o lavrador tinha ficado cheio de pena dela. Sabes, vou-te chamar Porcília, decidiu ele. Porcília parecia-lhe ser um bom nome para uma porquinha. O dia estava tão quente que o lavrador parou lá embaixo para descansar, à sombra da grande torre do castelo. Lá muito, muito em cima, num imponente varandim, a rainha olhava para a sua filha recém-nascida. A rainha era tão rica, tão rica, tão rica, que tinha 7 aias, que são criadas, tinha 7 criadas, e nem precisava de tomar conta da sua própria filha. Tirou a bebé do berço, segurou nela assim com os braços bem esticados e disse: vou-te chamar Priscila. É um belo nome para uma princesa, foi o que ela disse. Eis se não quando se ouviu assim um som e o barulho de alguma coisa úmida que vinha mesmo de dentro da fralda da princesa. Parecia assim uma coisa esborrachada e logo de seguida um cheiro pavoroso. Fez a rainha, largou o bebé e foi a correr à procura das aias, que eram as criadas que tomavam conta da bebé. A pressa foi tanta que a rainha nem reparou que tinha largado a bebé para fora do varandim do castelo. Pois foi. Ora, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, caiu a bebé até à carroça do lavrador e para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, voou a porquinha até ao berço da princesa. Ora, ali está. Ufa, grande sorte, não foi? Se o lavrador não estivesse ali, ui. Quando a rainha voltou, encontrou uma porquinha deitada onde devia estar a bebé. Soltou um guincho ainda mais estridente e caiu desmaiada nos braços das aias. O rei, quando veio, pensou: eu já sei o que é que aconteceu. Isto foi uma fada má. Foi uma fada má que fez isto, de certeza. Sabes porquê? Não convidamos a fada má para o batizado da princesa. E a fada transformou a bebé numa porquinha para se vingar. Isto é o tipo de coisa que está sempre a acontecer nas histórias. Em que história é que acontece isso? Pois ponham-me aí. Que história é que há uma bebé que é amaldiçoada por uma fada má porque a fada má não foi convidada para o batizado? Vocês sabem qual é essa história? Pensem lá um bocadinho. Depois vão-me pondo aí. Depois eu no fim digo quem é que adivinhou. Entretanto, o lavrador chegou a casa e ficou pasmado quando viu que no sítio onde devia estar deitada uma porquinha estava, afinal, uma bebé. A mulher do lavrador explicou-lhe. Ela sabia o que tinha acontecido. Sabes, marido, foi uma fada boa que fez isto. A fada sabia que nós somos pobres e honestos e também sabia que nós queríamos ter um bebé.
Por isso, transformou a porquinha num bebê. É o tipo de coisa que está sempre a acontecer nos livros. Esta história é mais difícil. A Bela Adormecida, já há ali alguém que diz, verdade, a outra era da Bela Adormecida. E esta? Em que história é que há uns senhores que querem ter uma bebé e não conseguem e há uma fada boa que lhes dá uma bebé? Pensem lá. Esta é mais difícil, esta é menos conhecida. E foi assim, sem pensar duas vezes, que a bebé se transformou em Porcília, a filha do lavrador, e a porquinha se transformou em Priscila, a princesa. Não demorou muito até que Porcília era capaz de comer, era capaz de andar e de se vestir sozinha. O lavrador e a mulher muito depressa se esqueceram que aquela bebé um dia tinha sido uma porquinha. Para Priscila, as coisas não foram tão fáceis. Olhem lá, quando ela comia. Ou quando ela andava, não conseguia andar só com duas pernas. Mas o rei e a rainha nunca deixaram que ninguém se esquecesse que, na verdade, ela não era uma porquinha. Ela era uma princesa. A Porcília foi crescendo, foi-se revelando inteligente e bonita e sendo admirada por todos aqueles que a conheciam. A Priscila foi crescendo, revelando-se não muito inteligente. Olha, comia livros em vez de ler. Era como o Henrique, tenho que contar essa história. Nem muito bonita também. E era evitada por todos aqueles que a conheciam, pois... Vá-se lá saber porquê. Princesas. Até que um dia, a mulher do lavrador começou a ouvir a conversa das criadas do castelo sobre a história de uma princesa que se tinha transformado numa porca. Ai, foi exatamente o que aconteceu à Porcília, disse ela ao marido. Só que ao contrário. Ai, o lavrador percebeu logo o que é que tinha acontecido. De alguma forma, a princesa e a porca tinham trocado de lugar. Isto é aquele tipo de coisas que está sempre a acontecer nos livros. Em que livro é que aconteceu isso? Em que história? Vais cair do meu colo, alfarrão. Em que história? Aquela lá atrás, que eu acho que ainda ninguém adivinhou, pelo menos ainda não vi aqui nada, ninguém a dizer, era a Pulgarzinho, aquela em que aparecia a bebé. Era a história da Pulgarzinho. E aqui? A que história é que seria? O pobre lavrador e a sua mulher ficaram muito tristes quando descobriram. Eles gostavam muito da Porcília, mas ao mesmo tempo eles sabiam que a tinham que devolver aos verdadeiros pais. A Porcília também ficou muito triste, porque ela gostava muito do lavrador e da mulher e não queria ter de viver com mais ninguém. Mas como era uma família honesta, no dia seguinte foram ao castelo visitar o rei e a rainha. O rei e a rainha ouviram a história do lavrador, mas não acreditaram nele. Ai, que disparate, disse a rainha. Ridículo, disse o rei. A rapariga até é inteligente e bonita, mas vocês acham mesmo que ela parece uma princesa verdadeira? Não parece. A rainha começou a pensar e pensou e disse: já sei o que é que aconteceu. Isto é um embuste, quer dizer, uma mentira. Esta rapariga é filha do lavrador e quer fazer-se passar por princesa para tentar casar com um príncipe. É o tipo de coisa que está sempre a acontecer nos livros. Alfarroba, não desligues o computador, rapariga. E em que história é que isso acontece? Estava a ver se alguém tinha adivinhado a outra história. A história anterior, em que elas trocam de lugar, é o príncipe e o pobre. É a história do príncipe e o pobre. E assim, a Porcília regressou a casa com o lavrador e a mulher. Casou-se com um jovem pastor e viveram felizes para sempre. E Porcília nem uma única vez desejou ter sido princesa. Olha aqui o casamento.
A Priscila, a porquinha, embora ele tivesse que ser convencido a isso. A Priscila foi transformada em porca por uma fada má, disse-lhe o rei. Mas não te preocupes, quando tu a beijares, o feitiço quebra-se e ela volta a ser uma linda princesa, disse a rainha. Sabes, é aquele tipo de coisas que está sempre a acontecer nas histórias. Em que história é que isso acontece? É na história... o outro anterior, deixa-me lá pensar, ver se eu me lembro. Alguém queria tornar-se num príncipe para casar com uma princesa. Era o gato das botas, a outra. Acho que também ninguém disse aqui. Tentem lá adivinhar esta. Que ele vai beijar a porquinha e ela transforma-se numa princesa outra vez. Mas, infelizmente, para o príncipe, esse não é o tipo de coisas que aconteça neste livro em particular. Portanto, o príncipe ficou para sempre casado com uma porquinha. Verdade. Foi mesmo isso. E há aqui alguém que diz a princesa e o sapo. Foi a Eva e ali mais alguém que eu não sei quem é. Isso mesmo. Na princesa e no sapo, quando a princesa beijou o sapo, ele transforma-se num príncipe. Quando o príncipe beijou a porca, ela ficou uma porca. Vitória, vitória. Acabou-se a história da princesa e da porquinha. Palmas para a história. Deixa-me ver se estou a ouvir as vossas palmas. Já estou a ouvir. Vou ouvir. Então, o grande e ruim grau. Vocês conhecem algum grau? Vocês tinham medo de um grau? Também não sei. Vamos lá ver. Quem é que parece este aqui? Quem é que parece esta pessoa aqui? Não disse de quem é. É da editora Alfarroba. Olha como a Alfarroba. Já viste, Alfarroba? Tens uma editora e foste embora. Agora que ela está a bocejar para mim. Ela tem uma editora, mas quer dormir. E os autores são Ingrid Chabert e o ilustrador é Guridi. É isso mesmo. Ora, deixem-me lá contar-vos a história do grande e ruim Grau. O Grau parece um lobo, é quase igual, mas ninguém sabe se ele é mesmo um lobo e ninguém quer descobrir. Ele aterroriza as pessoas, quer já se tenham cruzado ou não no seu caminho. Quando dizemos o seu nome, aquele som já faz tremer os corações. Grau! Contudo, ele nunca comeu ninguém. Agora que se fala nisso, ele nem sequer nunca trincou uma ovelha. Evitar pessoas não é problema para ele. São uns chatos, estão sempre com gritos histéricos, sempre a chorar, com lágrimas, forquilhas na mão para me atacarem. São uma seca às pessoas, pensava o Grau. Parece o Trincas de Capuchinho. Ele o que prefere é fazer uma cesta ao sol, correr atrás das borboletas e nadar nu no rio. Também não estavam a vê-lo com roupa, pois não. Os animais normalmente gostam mais de nadar nus. Um belo dia, estava ele deitado na relva fofa a descansar, quando ouviu uma voz fininha que o arrancou dos seus sonhos. Olá, Grau! Mesmo à sua frente estava uma menina pequenina, toda vestida de vermelho. Quem seria? Não havia ao mínimo vislumbre de medo nos seus olhos negros. E agora? Mas quem és tu? Tu não tens nada para fazer aqui. Porquê? Porque é a minha casa. Quem disse? Ali estava alguém confiante. Eu quero que te vás embora. Porquê que tu és assim tão mau?
para grandes males, grandes remédios. O Grau inspirou fundo, abriu a sua grande boca e uivou terrificamente. A menina pequenina nem pestanejou. Olhos abertos, sem piscar. Ficou apenas toda despenteada, como se tivesse acabado de acordar. Olha, sabes, tu não me assustas. Chega! Se tu não te fores embora imediatamente, vou comer-te viva! Não é verdade? Ah, isso é que é! Vê lá! Olha bem para os meus dentes, fortes e afiados. Olha lá, tu não és muito simpático, pois não? Aí tens! Não! Por isso, embora! Pisga-te! Põe-te a andar daqui! Desaparece! Pior para ti. Eu também só queria ser tua amiga. Antes de se pôr ao caminho, ela deixou-lhe um livro usado aos pés e foi-se embora. O Grau não sabia o que fazer. Nunca, mesmo nunca, tinha recebido um presente. Ficou então a vê-la ir-se embora, andando com as suas perninhas minúsculas. Depois apanhou o livro, deitou-se confortável na relva e começou a folhear página após página e depois de algumas leituras, o Grau teve que admitir: ai, aquelas histórias eram tão bonitas que até estava emocionado. Ele não sabia que a amizade podia ser agradável e preciosa. Começou a sentir-se estúpido por ter mandado embora a menina. Mas agora era tarde demais. Ela já se tinha ido embora, já devia estar... Então, estávamos aqui na parte em que o Grau tinha lido o livro e começou a ficar muito arrependido. Porque a menina já se tinha ido embora e ele tinha a tratado um bocadinho mal. Felizmente para ele, aquela criança era teimosa. Muito, muito teimosa. E por isso, no dia a seguir, ela voltou. Olá, Grau! Tu outra vez? O que é que tu queres? Então, continuas a não querer ser meu amigo? Ele suspirou. O grande e ruim Grau parecia pensativo. Afinal, ele não passava de um Grau sozinho no mundo. Olha, tu queres que eu leia? Não. Primeiro preciso dormir a sesta. Ai, que bom, eu também estou com tanto sono. Não queres roncar, alfarroba? Tu é que és boa nisso, não é? Nem pensar em mostrar-lhe. Mas lá no fundo, fundinho, o sorriso do Grau era enorme. Acho que ele tinha aprendido a gostar de ter uma amiga. Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Palmas para a história! Agora passa a Tica aqui na frente. Sai lá, Tica, de cima do computador. Isso. Esta aqui tem um problema. Nesta versão pequenina, tem umas partes que são tão pequeninas que eu espero que vocês consigam ver. Vais ter que te aproximar depois, se calhar, um bocadinho. Esta história é do Sr. Eric Carle. Eu já contei uma dele, não lembro qual é que foi. Foi o Papá, por favor, apanha uma lua no dia do pai, acho eu. É um senhor que tem... Ele faz a história e as ilustrações. Ele faz tudo. E tem umas histórias sempre muito bonitas. Olha a minha Tica. Vá, está lá para ali, Tica. Não me ponhas em cima do computador. Então, a Joaninha Resmungona e é da editora Calandraque. Eu acho que todos os livros do Eric Carle cá em Portugal são editados por esta editora. Que tem... Vocês já perceberam que eu escolho muitas vezes livros desta editora, porque eles têm livros muito, muito giros. São muito bons a escolher histórias. Então vamos a isso. A Joaninha Resmungona, do Eric Carle. E tem aqui, assim, uma explicação, para vocês depois perceberem tudo. Os pulgões são insetos muito, muito pequeninos que comem sumo das folhas das plantas. Eu consigo filmar os pulgões. Os pulgões. Olha ali.
Esses são os pulgões. E eles comem sumo das folhas das plantas. As joaninhas comem os pulgões. E isso é bom para as plantas, para as árvores, para os arbustos. Porque assim os pulgões não lhes comem o sumo e não as matam. E este livro é dedicado a todas as joaninhas. Uma salva de palmas para elas. Vamos lá bater palmas às joaninhas. Que não tarda nada, devem estar por aí a aparecer, que isto já tem estado tempo de primavera. Pelo menos aqui aparecem muitas joaninhas. Se bem que eu agora estou a pensar, apareciam porque nós vivíamos noutra casa e mudamos para esta, ainda não passamos aqui numa primavera, não sei se nesta casa também. Na outra casa apareciam muitas na nossa varanda. Então vamos à história. Era de noite e os pirilampos dançavam à volta da lua. Às 5 da manhã, em ponto, vejam lá ali o relógio, é muito, muito pequenino neste livro, os relógios quase não se vêem. Às 5 da manhã, em ponto, nasceu o sol e uma simpática joaninha chegou a voar pela esquerda. Viu uma folha cheinha de pulgões e pensou: vou comer aqueles pulgões todos ao pequeno almoço. Andava nisto quando apareceu a joaninha resmungona pela direita. Ela também viu os pulgões e também pensou: vão dar um belo pequeno almoço, que maravilha, já estou a vê-los dentro da minha barriga. Bom dia, disse a joaninha simpática. Eu engano-me sempre na ordem, porque eu faço a minha direita e a minha esquerda e é do livro. Eu não sou muito boa com isso da direita e da esquerda. Bom dia, disse a joaninha simpática. Sai daqui, disse a joaninha resmungona. Estes pulgões são todos para mim. Podíamos partilhá-los, disse a joaninha simpática. Não, são todos para mim, disse a joaninha resmungona a gritar. Ou tu queres lutar comigo? Queres? Queres? Se tu quiseres, disse a joaninha simpática. E olhou fixamente nos olhos da joaninha resmungona. Assim, outra vez, sem pestanejar. A joaninha resmungona recuou 2 passos. Já não estava assim tão segura de si mesma. Tu não és suficientemente grande para lutar comigo, disse a joaninha resmungona. Então porquê é que não vais procurar alguém maior do que eu, disse-lhe a joaninha simpática. É isso mesmo que eu vou fazer, disse a joaninha resmungona. Tu vais ver. E com um grande fogo, partiu a voar. Ora, aqui está. Às 6 da manhã, consegues aqui mostrar? Encontrou-se com uma vespa. Ei, tu aí! Disse a joaninha resmungona. Queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse a vespa, mostrando-lhe o seu ferrão ali, o rabinho. Não, disse a joaninha resmungona. Tu não és grande o suficiente para mim. Não, nem vou perder tempo a lutar contigo. E fugiu a voar. Às 7, a joaninha passou junto de um besouro. Ei, tu aí! Queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse-lhe o besouro, abrindo as pinças e fechando. Não, deixa lá isso, tu não és grande o suficiente para mim, disse a joaninha resmungona. E fugiu a voar. Às 8, aproximou-se de um louva-a-Deus e disse-lhe: Ei, tu! Queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse-lhe o louva-a-Deus, esticando as patas da frente. Não, deixa lá, não vale a pena. Tu não és grande o suficiente para mim, disse a joaninha resmungona. E fugiu a voar. Às 9, a joaninha ia chocando com um pardal. Ei, tu! Queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse o pardal, abrindo e fechando o seu bico afiado. Deixa lá isso. Tu não és grande o suficiente para mim, disse a joaninha resmungona. E fugiu a voar. Eram já 10 horas, quando a joaninha viu uma lagosta. Ei, tu! Queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse a lagosta, abrindo e fechando as tenazes. Deixa lá. Já vi que tu não és grande o suficiente para mim, disse a joaninha resmungona. E fugiu a voar. Às 11,
ela encontrou uma doninha. Vejam lá o tamanho da doninha da Joaninha. Tu aí, queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse a doninha levantando a cauda. Agora é que eu reparei. Tu não és grande o suficiente para mim, disse a Joaninha resmungona. E fugiu a voar. Ao meio-dia, a Joaninha resmungona descobriu uma gigantesca jiboia. Ei, tu aí, queres lutar comigo? E a serpente respondeu-lhe: se quiseres, mas primeiro vou almoçar. Esquece lá isso. Esquece lá isso que tu não és grande o suficiente para mim. Olha lá o tamanho da Joaninha e da serpente. E fugiu a voar. A uma cruzou-se com uma hiena. Ei, tu aí, queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse a hiena mostrando os dentes num riso arrepiante. Deixa lá, tu não és grande o suficiente para mim, não vale a pena, deixa lá, fica para a próxima, tchau! E fugiu a voar. Às duas, ela viu o gorila, este gigantesco gorila, olhem lá o tamanho da Joaninha, quase nem se vê, é mesmo um mini. Ei, tu aí, queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse o gorila, batendo com as mãos no peito. Disse a Joaninha resmungona. Tu não és grande o suficiente para mim. E fugiu a voar. Às três, a Joaninha esbarrou com um enorme rinoceronte. Queres lutar comigo? Disse a Joaninha. O rinoceronte ameaçou-a com o corno. Ai, deixa lá, disse a Joaninha, deixa lá. Tu não és grande o suficiente para mim. E fugiu a voar. Às quatro, ela viu um elefante. Então, tu queres lutar comigo? Se tu quiseres, disse o elefante levantando a tromba e mostrando os gigantescos dentes. Ai, não, esquece, tu não és grande o suficiente para mim. Vá, até à próxima, tchauzinho, senhor elefante. Às 5 da tarde, ela começou às 5 da manhã naquela folha. Às 5 da tarde, ela deu de caras com uma baleia. Ei, tu aí, queres lutar comigo? Mas a baleia nem ligou, nem ouviu, ela era tão pequena. Deixa lá, tanto me faz, disse-lhe a Joaninha resmungona. Nem me respondes, deves estar cheia de medo. Mas também, tu não és grande o suficiente para mim. E por isso continuou a voar, voou. E às 5:15, a Joaninha viu a barbatana da baleia e perguntou-lhe: Ei, tu aí, queres lutar comigo? Mas claro, as barbatanas não respondem e por isso ela não teve nenhuma resposta. Então às 5:30, depois de voar mais um bom bocado, a Joaninha viu a outra barbatana da baleia e perguntou-lhe: Ei, tu aí, queres lutar comigo? Mais uma vez, não teve nenhuma resposta, porque as barbatanas não respondem. Pois claro, e a Joaninha continuou a voar e voou muito. Às 6:45, a Joaninha resmungona perguntou: Eram 6 em ponto. E a Joaninha resmungona estava de volta ao mesmo lugar onde tinha começado o dia. És tu outra vez? Disse a Joaninha simpática. Sabes, eu acho que tu a esta hora deves estar cheinha de fome. Mas olha, sabes, ainda não consegui comer os polegões todos, ainda sobram alguns. Se tu quiseres, podes comê-los ao jantar, que eu já estou cheia. Ai, muito obrigada, disse a Joaninha, que estava cansada, molhada e cheinha de fome depois daquele dia. Dali a pouco, não havia nem um polegão naquela folha. Obrigada, disse a folha. De nada, responderam as duas Joaninhas ao mesmo tempo. E foram dormir. Os pirilampos, que tinham passado o dia todo a dormir, foram dançar à volta da lua. E Vitória,
Acabou-se mais esta história da Joaninha Resmungona. Bem, isto hoje nunca mais acaba. Entre câmaras a caírem e termos começado mais tarde. Bem, maravilha. Acabamos mesmo à hora do almoço. Palmas para a história! E claro, ainda tinha prometido mais uma. Vamos ao Piolho. Esta é mais pequenina. Então, o Piolho sabe que é da editora Orfeu Negro, outra bela editora, muito boa aqui a editora da Orfeu Negro, também edita sempre uns livros muito giros. E quem escreveu foi o Matisse e quem desenhou foi a Aurore Petit. O meu francês é espetacular, devo estar a dizer isto tudo mal, mas não faz mal. Aqui, o Piolho sabe que... Olha, o Piolho sabe que as ovelhas são brancas, verdade? É verdade, não é? As ovelhas são brancas. O Piolho também sabe que os ursos têm pelo. Têm aqui muito pelinho. O Piolho até sabe que os pássaros voam pelo céu. É tudo verdade, não é? Agora está a Rosita e a Julieta. Vão lá vendo se isto é tudo verdade. O Piolho sabe que os peixes têm escamas. Olhem ali as perninhas do Piolho. Conseguem ver? Ali por baixo das escamas. O Piolho sabe que as girafas têm o pescoço muito comprido, até bem lá ao alto. Olhem elas subir. Até lá em cima. O Piolho sabe que os cães fazem cocó. Pois é. E é muito mal cheiroso. É horrível este cocó, não é? Horroroso. Horrível. Horrível. Deve cheirar mesmo mal. O Piolho sabe que as joaninhas, como a Joaninha Resmungona, têm pintas pretas. Não sabe? Pois sabe. O Piolho até sabe que os camelos têm 2 bossas. É verdade, 2 bossas. E sabe que os pavões têm assim um rabo de grandes plumas. Os piolhos sabem tudo. O que o Piolho não sabe? O que é que vocês acham que o Piolho não sabe? O que o Piolho não sabe é que na realidade ele não sabe nada de nada. Olhem ali o Piolho em cima daquela cabeça. E agora vamos lá ver. Será que era uma ovelha branca? Será que era uma girafa de pescoço comprido? Será que eram as escamas de um peixe? Ou as bossas de um camelo? Ou a cauda de um pavão? Ou o céu com os pássaros? Ou o pelo do urso? Uma joaninha? Ou um cocó de cão? Será que aquilo era um cocó de cão? Ah, pois é! O Piolho é tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, que achava que tudo o que era, afinal, não era. Pois é. Às vezes nós não vemos as coisas assim como um todo e fazemos asneiras e temos a certeza do que estamos a dizer. É como ao Piolho. Somos como ao Piolho. Vitória, Vitória, acabou-se mais esta história. Palmas para a história!